Já ouviu falar naquela história de quem procura acha? Ou que câncer de mama é sempre o fim? Não é assim. Deixe a gente te contar outra história. Quem investiga e se cuida pode ter um diagnóstico precoce e elevar para 95% as chances de cura. A partir de 40 anos, faça a mamografia anual. Mantenha em dia a consulta ginecológica e a avaliação das mamas com o mastologista. Deixe nascer do peito a prevenção. Responsável técnico Dr. Nivaldo Vieira, CRM 2928. Olá, gente! Estamos começando mais um Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. O Viva Bem sempre aqui com o propósito de levar a você boas notícias, informações e os cuidados com a nossa saúde. E hoje o nosso bate-papo está focado a um hábito muito ruim e que traz muitos malefícios para a nossa saúde, o hábito de fumar. Você sabia que o hábito de fumar é reconhecido como uma doença epidêmica que causa dependência física, psicológica e comportamental, semelhante ao que ocorre com o uso de outras drogas, como álcool, cocaína e heroína. A dependência ocorre pela presença da nicotina nos produtos à base de tabaco. A Organização Mundial de Saúde aponta que o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Mais de 7 milhões dessas mortes resultam do uso direto desse produto, enquanto que cerca de 1,2 milhão de pessoas é o resultado de não fumantes, aquelas pessoas que ficam expostas ao cigarro. Enfim, esses números alteram de um lado ou de outro porque há muitas campanhas com o propósito de orientar um dia que marca, inclusive, para que as pessoas larguem o cigarro, deixem de fumar. Enfim, isso depende, claro, muito de uma questão de atitude, mas também muitas vezes as pessoas precisam de ajuda. Mas enfim, a gente vai falar sobre os males do cigarro, que muitas doenças surgem por conta desse terrível hábito. E comigo, para um bate-papo, aqui no nosso Viva Bem, a gente recebe a doutora Gisélia Tavares, que é oncologista clínica, ela faz parte da equipe Oncoematos e gentilmente aceitou o nosso convite para um bate-papo aqui presencial no nosso Viva Bem. Eu agradeço muito por estar aqui, doutora Gisélia. Seja bem-vinda. Obrigada, Magna. É um prazer estar aqui conversando com você e conversando com todos os telespectadores. Que bom, então. E já esteve, viu, conosco já, nesse período que estamos ainda em pandemia, Isso. Mas, enfim, já participou do nosso Viva Bem agora com essa brecha. Essa oportunidade de estar aqui conosco é muito legal. Mas, enfim, só por curiosidade, para a gente conhecer um pouquinho da nossa entrevistada, é sergipana, doutora Gisélia? Não, eu sou alagoana, moro em Sergipe há 2 anos, cheguei junto com a pandemia. Eita! Mas já gosto bastante da cidade e me senti muito bem acolhida. Já adotou, né? Sim. Então, Quem vem aqui se apaixona. Verdade. Bom, a sua especialização é realmente em oncologia? Isso, eu sou oncologista clínica, a minha formação foi feita no Recife, no Hospital do Câncer de Pernambuco, e terminando a residência eu vim para Aracaju, para entrar na equipe da Oncoematos. Ah, que maravilha. Bom, doutora, falar em cigarro, esse hábito é um hábito realmente que traz consequências muito danosas à saúde, Com certeza. Assim, a gente vê que essa dependência da nicotina em especial, ela afeta várias pessoas, A gente vê que no Brasil tem uma prevalência de mais ou menos 12,6% da população acima de 18 anos, ela é tabagista, então ainda é uma frequência muito alta e a gente sabe de todos os danos que isso vai causar. O principal que a gente vê, questão do cigarro, a gente sabe que tem mais de 4.000 substâncias no cigarro, mas que a nicotina é sim o grande responsável por essa dependência. Então é como muitas pessoas fazem assim, parece que ele já é feito com esse propósito de provocar essa dependência. Então as substâncias, elas então viciam. Com certeza. A nicotina ela vai agir da seguinte forma. No caso, a maioria das vezes é feita através do fumo, Então ela vai para o pulmão,
vai ser absorvida no pulmão, vai entrar na via circulatória e vai chegar até o cérebro. E quando ela chega no cérebro, ela leva a ter uma sensação de prazer muito grande. Sim. Isso em poucos segundos. Então é justamente isso que leva à dependência, né? A dependência da pessoa de ter essa sensação de prazer que a nicotina leva a sentir. Quando dizem que as pessoas fumam, né? Que a gente sempre pergunta, mas por que as pessoas fumam? Alguns alegam que, de repente, começou por uma influência, para se livrar de um estresse. Seria isso? Por que as pessoas fumam? Isso. A gente via aqui essa cultura do cigarro, né? Vamos dizer assim, começou há muito tempo atrás. A gente via artistas de Hollywood, né? Que tinham muitas propagandas. Era algo considerado algo chique, algo divertido, charmoso. Né? Então começou com essa cultura e a gente vê, na verdade, que ao longo dos anos isso foi mudando, né? A gente vê até, na verdade, que o consumo da nicotina e do tabagismo em si, ela diminuiu muito nos países desenvolvidos e aumentou muito naqueles países não desenvolvidos. Ou seja, principalmente naqueles países onde as pessoas têm menos acesso à educação. Né? Então, a gente vê que começou com esse hábito de ser algo estiloso, para depois passar para um hábito muito ligado realmente à busca de algum tipo de prazer que aquela pessoa poderia não estar realmente conseguindo através da sua vida. Então, isso está muito ligado também ao consumo de bebida alcoólica, né? Então, é todo um contexto realmente de dependência. Uma coisa interessante e é verdade, eu acho que quem até nos acompanha vai lembrando disso, quando a gente fala sobre essa questão do status, do charme, enfim, de alguém estar com um cigarro, e aí havia essa influência em televisão, em filmes, esses comerciais, os filmes de Hollywood, os filmes, enfim. E o interessante disso que era, com certeza, uma pressão grande dos fabricantes. Sim, né? Com certeza. E aí essa compra desses espaços e a influência, claro, né? Você vê um artista, aí o seu ídolo, e aí você muitas vezes quer imitar, e aí segue. E a gente tem informações de que muitos desses, diante de fumar, adoeceram, morreram com câncer, enfim. Isso. Né? Esse é o grande problema, né? Assim, além de ser uma dependência, né, de ter todo esse impacto psicológico, impacto social, a gente vê principalmente na área da saúde que ele vai levar ao impacto de desenvolver o risco de desenvolver outros tipos de doenças. O tabagismo em si, a dependência já é uma doença crônica e ela aumenta muito o risco de você desenvolver outras doenças crônicas. Entre essas, o câncer, né? A gente vê que tem mais de 20 tipos de câncer que podem estar envolvidos, além de doenças cardiovasculares, como o aumento do risco de ter um AVC, de ter um infarto e também de doenças do próprio pulmão. Se a gente for entrar na seara dos cânceres, a gente vê que são mais de 20 tipos, então a gente pensa muito no câncer de pulmão, né? Sim. Quando a gente pensa na questão do fumo. E a gente vê, na verdade, que tem vários outros tipos. Por exemplo, o câncer de bexiga é um dos cânceres que tem muita influência do cigarro para ser desenvolvido. A gente tem cânceres da região de cabeça e pescoço também, que estão muito envolvidos, assim como o alcoolismo, câncer da região do esôfago, da região de estômago também, tudo isso está envolvido. Então, assim, é uma seara muito grande de problemas que podem ser evitados. Então, esse é o principal ponto, é algo evitável. Acredito, doutora, então, nesse caso, que diante de começar a se perceber todos esses malefícios, então aí é como se as autoridades de saúde elas começaram a comprar então essa briga através aí de legislação para conter, né, tentar, vamos dizer assim, conter esse avanço tanto depois de tantas doenças que o cigarro acaba provocando. Isso, justamente. Então a gente tem assim, a OMS em 1987 teve essa ideia de ter o Dia Mundial contra o Tabaco, né? Para tentar conscientizar as pessoas sobre essa dependência e principalmente sobre as mortes evitáveis ligadas ao hábito de fumar.
Então, tem toda essa movimentação do Ministério da Saúde, a gente vê com campanhas, né? A gente vê que no próprio carteira de cigarro agora vem com imagens de pessoas que desenvolveram doenças graves, numa forma de tentar conscientizar as pessoas. Então, a gente vê que tanto iniciativas privadas como a iniciativa pública tem sempre campanhas tentando conscientizar as pessoas sobre esses riscos. Agora, uma coisa, quando se fala então que é doença, né, já é reconhecido como doença, seria por conta da dependência, doutora Kelly? Isso, justamente. Sim. Tudo que vai causar uma dependência e que a gente sabe que a partir do momento que você está fumando, você já vai causar danos ao seu pulmão, por mínimo que seja, então sim é uma doença. E crônica, porque a gente sabe que causa essa dependência. Porque quando a gente fala, tá, o hábito de fumar, da mesma forma como o alcoolismo, que também acaba agora já tendo esse olhar de que é uma doença. Sim, né? com certeza. Então o hábito de fumar já é reconhecido então realmente como doença. Sim. E aí que precisa então de tratamento, precisa desse envolvimento das autoridades de saúde, de todos. Com certeza. Não é? As pessoas que têm esse diagnóstico precisam buscar ajuda, né? Sim. Precisam realmente buscar formas, né, de diminuir. É claro que a gente vê, por exemplo, aumenta muito o risco da pessoa ter uma abstinência quando você para de fumar, principalmente naquelas pessoas que começaram a fumar muito cedo. Sim. Então causa uma dependência maior. Ou naquelas pessoas que, por exemplo, fumam mais do que 20 cigarros no dia, a gente sabe que isso acontece. Então, por isso que precisa de toda uma orientação, para que isso seja feita paulatinamente. Geralmente, a gente orienta que essa diminuição no número de cigarros que são fumados seja de 25% a 30% a cada semana, para justamente evitar as crises de abstinência, que podem ter semelhantes a de outras drogas. O deixar de fumar, algumas pessoas dizem, mas se eu deixo, eu já estou habituado, eu engordo. E aí tem isso, já ouvi muito. Isso é mito? Isso é verdade? Na verdade é porque quando a pessoa está fumando, na verdade ela esquece muitas vezes de se alimentar, está envolvido também com a questão de ela consumir bebidas alcoólicas, né? Muitas pessoas também acabam associando também, por exemplo, a beber muito café. Então são pessoas que acabam, na verdade, não tendo a alimentação adequada. Então isso também está envolvido nessa questão. Então, a partir do momento que você para de fumar, você pode ter uma crise de abstinência se isso não for feito da forma correta. Então leva a ansiedade, leva a você querer comer mais, leva a você querer fazer algumas coisas que levem a diminuir essa sensação que você está tendo. Então pode acontecer sim, mas com esse contexto. Agora, doutora, em relação a esses cigarros eletrônicos, né, o chamado até narguilé, né, que surge, eu disse, não, ele não causa tanto mal assim. Isso também é história de mito ou isso é verdade e ele causa mal tanto quanto? Causa mal tanto quanto, né? A gente vê principalmente no público jovem, né? Vê que está sendo bem difundido essa prática agora que é totalmente nociva. A gente vê que ela sim também causa muitos problemas, sim causa dependência e leva principalmente a doenças pulmonares. Então é um problema também, né? A gente não pode considerar isso como algo normal ou como algo que pode ser aceito por todo mundo. Então vamos voltar um pouquinho sobre essa questão, né, que você já começou a falar no início, sobre as doenças, né, que contribuem para o desenvolvimento, né, o tabagismo que contribui para o desenvolvimento de muitas doenças. Sim. Entre elas aí citou alguns tipos de cânceres que as pessoas nem associam, como não lembram, quer dizer, bexiga. A gente sempre pensa no pulmão, mas bexiga. Então vamos falar um pouquinho deles e as pessoas, é o hábito que de repente, porque tem gente que até diz, não, eu fumei e nunca tive nada. Acontece também a gente ouvir isso. Mas a propensão, a probabilidade de ela vir a adquirir, a ter um câncer, ela é muito grande a partir do momento que ela é um fumante, né? Sim. Muito, muito grande. Então, principalmente de câncer de pulmão, né? A gente sabe que sim, existem vários tipos de câncer. A gente fala câncer como um termo genérico, mas são doenças bem diferentes, que têm muitas características muito específicas, mas aumenta demais, principalmente na questão do pulmão.
Então, está diretamente relacionado ao hábito de fumar. É claro que existem pessoas que podem desenvolver mutações e que desenvolvem também algum tipo de tumor, mas está diretamente relacionado ao hábito de fumar. Assim como o câncer de bexiga também. Certo. Que é algo que a gente não relaciona assim, né, mas o que teria a ver? Mas a gente tem que lembrar que a substância ela é absorvida na corrente sanguínea, então ela pode sim acabar levando a problemas em outros órgãos. E também em região de cabeça e pescoço, principalmente câncer de garganta, por exemplo, câncer de boca, né? A gente vê que vai estar câncer de lábio também, porque a gente vê que não só a questão da nicotina, mas a questão das outras substâncias, que são mais de 4.000 presentes, e além da temperatura também. Você está, né, tendo contato com algo muito quente, que vai também levando a lesões ao longo do tempo. Aqui, eu tinha feito, além o faringe, né, que aí envolve cabeça e pescoço, oral, estômago também? Também. Cólon e reto também? Também. Gente. Podem também estar envolvidos para você ver a dimensão do problema, né? Imensa. E é algo totalmente evitável, né? Sim. Então a gente já é submetido no dia a dia a tantos outros fatores de risco. Então Sim. o máximo que a gente puder diminuir cada um deles, né, para desenvolver, na verdade, uma saúde melhor e diminuir o risco de ter câncer, a gente deve fazer. E bem lembrado também, a gente está falando aqui dos cânceres, mas lembra das doenças, né, cardiovasculares. Justo. E aí Justo. já vem... E a gente vê que no Brasil é algo muito importante, né? Principalmente questão de infarto, de AVC, e a gente vê que são doenças que deixam sequelas, né? Principalmente o AVC, pessoas que ficam Sim. impossibilitadas de trabalhar, impossibilitadas às vezes de fazer as suas atividades diárias. Então são coisas muito importantes e com sequelas muito graves e relacionadas ao tabagismo. Exato. Bom, gente, a doutora Gisélia Tavares, que é a nossa convidada aqui do Viva Bem, onde nós estamos falando sobre os males do cigarro, né, do tabagismo. Há campanhas, e muitas campanhas, a legislação de forma até rigorosa nesse sentido. E a gente observa, eu lembro que antes, e por conta disso como a gente começou aqui o nosso bate-papo, falando do charme que era, da elegância das pessoas que fumavam. Então, criança que até pegava papel, enrolava, né? Sim. E saía até para brincar, e aí fazia aquelas cenas. Veja o Verdade. quanto a influência que a gente vê sobre isso. Mas o quanto a gente sabe que isso traz, e a doutora Gisela já aqui fazendo um relato aqui de tantas doenças. Aí os não fumantes, os chamados fumantes passivos, e que aí as pessoas dizem, mas olha, de repente tinha relação, porque o marido, um companheiro, um namorado, os ambientes que antes, né, começamos com aquela fase dos ambientes separados, Isso. não fumantes e os fumantes. Coitado dos garçons no restaurante, eu sempre lembrava disso, meu Deus, que sofrimento, não é? Então, os não fumantes, os chamados fumantes passivos, gestantes e que de repente alguém que não respeitava e ela tinha que absorver aquela fumaça. Problemas também do mesmo jeito, de certa forma. Também não é, do mesmo jeito. A gente sabe que essas pessoas, na verdade, elas vão desenvolver um risco também muito grande, né? Porque elas vão estar inalando aquela fumaça. Elas não estão diretamente, né, aspirando o produto, vamos dizer assim, mas elas estão tendo contato com aquela fumaça que contém todas aquelas substâncias. Então, essas pessoas também aumentam o risco muito de desenvolver também tipos de câncer, principalmente, ou doenças respiratórias. Então, assim como rinites, né, como doenças alérgicas, então isso é bem complicado. Eu particularmente sou daquelas pessoas que se eu consigo perceber de longe alguém fumando e realmente já fico sentindo sintomas de rinite, já me incomoda demais. Então, imagine para uma pessoa que tem um contato às vezes o dia todo, né? É bem complicado. Eu me recordo, e aí eu até compartilho com vocês, é algo, numa empresa em que eu trabalhava, bem antes, né, de entrar no jornalismo. Nós na empresa tínhamos dois sócios empresários e a sala de ele era fumante mesmo, de que não tinha como. E o outro detestava o cigarro. Eu tinha que trabalhar com os dois. Quando eu entrava na sala do não fumante, um ambiente agradável, leve, perfumado.
do fumante, aquele ambiente pesado, carregado, todo contaminado. Era impressionante. Todos os objetos estavam Carregava com aquele odor, né? Aquele odor, né? A gente saía com uma roupa, eu não tinha como. Se eu tinha condição de ir em casa, se eu tivesse condição de ir em casa, eu já trocava. E eu chegava com aquele cheiro, com aquele odor. Né? Incomodava. E aí eu lembro que a minha mãe também, todo mundo sentia, disse, meu Deus do céu, o que é isso? Terrível, né? Demais. E até então, ainda, eu acho que, mesmo com a legislação, mas enfim, era uma pessoa que já era doente. Uhum. E aí, lamentavelmente, ele adquiriu um câncer e ele morreu com esse câncer de pulmão. Muito triste, por sinal, porque aí é um sofrimento muito grande, né? Então, o tratamento, doutora, quando num caso de um câncer, aí entra por uma quimio, todo aquele sofrimento de uma quimioterapia, dependendo do câncer, radioterapia, e tem uma morte, como as fotos que mostram nas carteirinhas de cigarro, é aquilo mesmo, né? É aquela tristeza, de certa forma. Hoje a gente né? sabe assim que a medicina avançou bastante, né? A gente consegue ter mais, vamos dizer, uma gama maior de tratamentos, certo. Mas na maioria das vezes dessas pessoas, quando a gente recebe, geralmente já estão no estado mais avançado, né? Porque tem a questão da negação também. Ah, tem uma tosse aqui, uma tosse ali, um sintoma pequeno, mas não para de fumar. Então, às vezes, acabam só procurando ajuda médica quando realmente já estão com sintomas muito importantes, de falta de ar importante, de uma tosse que não passa. Então, a maioria das vezes acaba chegando com estágios mais avançados. Porque a doença, ela, de certa forma, como ela é silenciosa, e para um fumante, ele acha que aquele pigarrinho, aquela coisa toda... É algo corriqueiro. Então, quando acaba realmente fazendo o diagnóstico, já está mais avançado. Certo. Então, realmente, o prognóstico é bem reservado. Ou seja, as chances de tratamento, as chances de cura, realmente reduzem bastante. Falar nisso, largar o cigarro, que foi o que a gente comentou, que é o ideal. Respeitar ambientes. Você vê que, como nós comentamos aqui, como a legislação, nesse sentido do nosso país, ela foi muito positiva, né? Sim. Muito pressão. A história de separar ambientes, mas depois de se impedir mesmo que se fumasse em restaurantes, em shoppings, Sim. não é? Até ambientes onde outras pessoas... Ambientes públicos, né? Você tem que fumar, você vai ter que ir para um ambiente mesmo, você tem que ir fora, não é para longe, porque é terrível quanto isso. A gente, como você disse, eu também sinto, como a gente já está com um ambiente limpo, qualquer coisinha diferente, assim, tem alguém fumando por aí, né? Já fica o ar poluído. Incomodado. Eu fico imaginando na época em que, quando isso não existia, quando a gente não tinha uma legislação nesse sentido, no ônibus, porque pegava um transporte público, metrô. Deve ser não horrível, é? horrível. Horrível. E em ambiente como eu citei, esse em que eu trabalhava. Mas aí, doutora, o deixar de fumar, alguém disse, quem está nos acompanhando agora, isso não é uma tarefa fácil. Não. Né? Não é, porque é uma doença com essas substâncias que acabam tornando a pessoa viciada. Isso. Né? Então não basta a questão só da força de vontade, ela precisaria de uma ajuda médica e psicológica. Com certeza, ela precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Esse seria o ideal para apoiar a pessoa nessa decisão, né? Porque primeiro parte-se da decisão de parar de fumar. Então, não é uma coisa abrupta, ou seja, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, vou parar de fumar e pronto, porque a gente sabe que tem todas as outras questões de abstinência. Então, o ideal é procurar, sim, ajuda médica, idealmente um pneumologista, né, que ele vai estar mais diretamente relacionado a isso. Tem algumas medicações que a gente pode fazer uso também para poder ajudar. Tem alguns hábitos, na verdade, que a gente pode estimular, como, por exemplo, a questão do exercício físico, né, que a gente bate tanto nessa tecla. É muito importante, porque o exercício físico, ele vai gerar prazer, né? Ele vai gerar que sejam produzidos neurotransmissores, né, que geram prazer. Então, eles podem substituir também esse prazer que você buscava no ato de fumar, né? Por exemplo, você evitar situações que levem a ter o desejo de fumar. Por exemplo, muita gente associa fumar com o consumo de bebida alcoólica.
Então, tentar evitar esse consumo. Muita gente relaciona, por exemplo, a beber café. Então, tem muitos pequenos hábitos, por exemplo, de você ter sempre um isqueiro perto, né? E se desfazer desse isqueiro. São pequenos gestos, na verdade, que se somando, levam realmente a esse processo de parar de fumar. Já vi gente que faz até o uso, assim, de um chiclete, pega alguma coisa, né, uma balinha, e, enfim, para poder ir desviando, né, esse hábito, enfim. E aí a gente deixa esse recado de buscar essas alternativas. Não existe nenhum tipo de cigarro que seja totalmente isento, que alguém diz, não, como esse que nós falamos, o eletrônico, que faz mal também, como você já explicou, não existe isso, né? Não existe. Tudo você vai estar, o cigarro eletrônico, por exemplo, você vai estar inalando uma fumaça, né, e com uma temperatura elevada. Então, ela vai acabar lesando também as células de todo o nosso sistema respiratório, principalmente na região superior. Então, assim, não vamos pensar só no câncer de pulmão. Ah, não vou ter câncer de pulmão porque esse tem menos substâncias. Não, a gente tem que pensar como um todo, né? Isso é um hábito nocivo. O história do... é só um charuto de vez em quando. O cigarrinho de palha que é feito lá pelo moço lá da roça, aquela coisinha, aquele cigarrinho que fica lá, às vezes, empalhadinho e guardado só para de vez em quando. Também faz mal. Também faz mal. Principalmente por isso, né? A gente está principalmente relacionado a isso. O contato com altas temperaturas, né? De uma forma constante, né? Regular, que vai levar a alterações realmente nas células da nossa mucosa, que é bem sensível. Eu lembro essa história esse que é até feito, né? O da roça. Sim. Que pega lá e compra. A folha do tabaco. Compra, não é? Que é algo, assim, em Alagoas é algo muito comum também, né? Aqui Nós no temos interior, a gente tem cidade, isso, a gente tem um município que é bem famoso, na verdade, por isso, para essa produção. Né? Então, a gente vê, principalmente nas cidades do interior, que ainda existe esse hábito. Algo que está diminuindo, acredito. Mas nas pessoas de mais idade, a gente vê que ainda é presente. Gente, que coisa, né? Impressionante. Mas graças a Deus, essa evolução, né? E aí esse respeito aos profissionais de saúde, à ciência, enfim, eu acho que é um conjunto, né, de ações, de atitudes que começam que graças a Deus nós evoluímos e mudando esses hábitos. Agora, uma coisa que eu até chamei atenção, me lembrei agora, doutora, quando a gente está falando de se excluir essas publicidades que antes eram a qualquer tempo e hora dentro, mas eu percebi que, infelizmente, em alguns filmes e novelas principalmente, voltou a se fumar, que antes passou um período, que era bastante, depois um período em que proibiu-se, mas agora a gente já começa a voltar. E eu notei isso, eu disse, gente, olha só essa indústria sutilmente patrocinando. Sim, a gente vê principalmente no público jovem, principalmente quando tem ambientes, por exemplo, de festas. Que as pessoas estão consumindo muitas bebidas alcoólicas. Então, infelizmente, você vê jovens fumando nesses ambientes. Então, daí, né, que pode começar como uma brincadeira e se tornar um hábito. Essa é a questão, é a preocupação. Bom, doutora, eu queria novamente, só para a gente finalizar, e já te agradecendo por esse bate-papo, foi mais de realmente a gente falar desses males, terrível que são os males do cigarro, do uso, né, do tabaco, enfim. Esse recadinho final para que as pessoas repensem, para quem que ainda fuma, para quem até pensa, ou para quem de vez em quando diz que só de vez em quando, é só depois do almoço. Deixa esse recado para essas pessoas deixarem esse cigarro e esse hábito. Eu acho que o recado principal para essas pessoas é buscarem a sua saúde, né? A partir do momento que você está tendo esse hábito, não é um hábito saudável e que vai aumentar muito o risco de você ter diversas doenças. Não pense só no câncer de pulmão, pense nos diversos, mais de 20 tipos de câncer que você pode ter, no aumento do risco de ter infarto, de ter derrame, de ter outros problemas pulmonares também, que vai diminuir demais a sua qualidade de vida. Então, preze pela sua saúde, preze por hábitos saudáveis e evite, né? Ou se você busque ajuda para realmente
ter uma qualidade de vida melhor. Acho Pois que é. essa é a mensagem. É ótimo. E lembrando que existem, na rede pública, você busque informações, tem, né, Sim. grupos, serviços, né, de rede de apoio, porque não é uma tarefa fácil, como disse a doutora Gisélia, não é. Então, e quando é uma doença e é vício, isso é terrível. Então, mas existe grupos de apoio, então, que podem lhe ajudar se você tiver essa dificuldade. Mas, claro, partindo de você, o desejo, as coisas vão se tornar mais fáceis. Doutora Gisélia Tavares, que foi a nossa convidada, muito obrigada. Espero em breve Obrigada. tê-la novamente aqui no Viva Bem, para a gente Igualmente. abordar outros temas da sua área, porque é muito vasto. Estou à disposição e foi um prazer. Pois é, a satisfação foi toda nossa, prazer nosso em recebê-la aqui. Bom, gente, nós também vamos estar com essa entrevista no Spotify, aí disponível para você a qualquer tempo e hora assistir. Compartilhe também, né, essas notícias e informações. Sabe quem que você conhece que fuma? Para largar o cigarro, cuidar da vida e saúde. Olha quantas dicas que a doutora passou aqui que são importantes, que você de repente não custam muito caro, para que você tome essa atitude. Vai trazer assim, muitos benefícios para você e para sua família, com certeza. Obrigada pelo carinho de estar aqui acompanhando conosco o Viva Bem. Estamos também no Spotify, você procura lá Rádio Fã FM, você vai nos encontrar. Beijo grande, fiquem com Deus e a gente vai se vendo aqui em outro programa, em outra oportunidade com o Viva Bem. Obrigada a Nath, obrigada a Andressa, o Rafa, o Felipe, né, o Angê, a turma grande, Fernando, gente, é um listão aí de gente que você vai ver aí subindo os créditos. Beijo grande, gente. Até o próximo Viva Bem.